Saudações a todos. Mais um vídeo. Nesse caso não são comentários, é um vídeo um pouco mais prático a respeito do uso de programas, né, para construção de gráficos. Eu estou lançando mão do computador aqui para fazer esse vídeo e em especial estou usando o Windows, que confesso que é um sistema operacional que eu uso muito pouco, então não tenho muita familiaridade com ele. E mesmo que eu tenha mais facilidade, acho que o Linux é muito mais fácil para mim, mas claro, vai depender da pessoa. Tem gente que vai gostar mais do BSD, tem gente que vai gostar mais do Mac, e eu me encontrei no Linux. Acho que tem uma visão mais parecida com a minha. E por que que eu estou fazendo esse vídeo no Windows? Eu estou fazendo ele no Windows inicialmente porque já existe um vídeo da disciplina do ano passado onde ele foi feito no ambiente Linux. E assim eu achei que seria mais produtivo usar o Linux, usar o Windows nesse caso, já que alguns alunos podem estar usando esse tipo de sistema operacional. Então, os comentários gerais é que ele não dê like, vamos comentar lá no Google Classroom, fazer que seja um ambiente de discussão, um ambiente prolífero. E, nesse caso, lembrando que o PDF, nesse caso, é a maior prova de que a gente deve ler as referências, mesmo porque o nosso PDF só traz as referências, no qual eu indico o manual do GNUplot, o manual do XMGrace e o manual do SciDavis, que são os programas que a gente vai estar trabalhando hoje. Antes de mais nada, o aluno pode se perguntar, mas eu posso usar alguma outra referência? Pode sim. Tem vários tutoriais na internet, tanto de GNUplot, como de XMGrace, como de SciDavis, como de vários outros. Aqui é só para mostrar 3 possíveis sabores e, nesse caso, ferramentas grátis. E qual que é a ideia, né, central? É que a gente possa mostrar como que funciona a manipulação nesses programas, pelo menos na prática, e caso vocês encontrem algum tutorial na internet, tudo mais, que vocês possam ter um caminho inicial para poder reproduzir esses tutoriais. E, em especial, mostrar a visão desses programas que têm interfaces que são bem diferentes, e o que acaba indo de encontro com o que eu falei de qual que você se sente mais confortável, tal, para guiar a sua escolha. Bom, como vocês estão vendo, eu decidi fazer um compartilhamento de toda a minha tela, tá? A fim de que ficasse bem claro os procedimentos que eu estou fazendo. Não vou fazer a instalação dos programas. Então, eu vou começar pelo SciDavis, já está instalado aqui um programa gratuito. Está abrindo. Aqui está aberto, acho que abriu até mais de um. Abriu mais de um. E vamos ver como é que funciona o SciDavis. Bom, ele é o seguinte, ele é um programa que, quando você abre, ele já começa nessa tabela, né? Então, a ideia dele é que você está trabalhando com um projeto. Então, esse projeto aqui, ele é um projeto... lembrando que os 3 programas estão disponíveis para Linux também. Então, esse projeto aqui, ele é um projeto composto de planilhas e composto de tabelas e algumas outras janelas, como de log, de algum script que tenha rodado, alguma coisa desse tipo. Então, a gente vai começar aqui construindo uma tabela. Então, vamos supor que a gente está fazendo nossa aquisição de dados, né? Que é o nosso dado X, aqui nosso dado Y. Tá? Depois a gente, se for preciso, a gente pode adicionar mais tabelas, né? Setar as tabelas, como tabela de erro, aqui com o botão inverso, coisas desse tipo. Aqui é uma visão breve. Então, aqui, ó, adicionar colunas, limpar colunas, remover, tudo mais.
Então, aqui é uma visão breve. Então, eu vou fazer da maneira mais simples possível. Vamos pôr os dados 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar bem fácil. E vamos colocar aqui 2.5. Só um comentário aqui, gente. Se vocês estiverem com o sistema operacional instalado no português do Brasil, aqui, em geral, vai ser ponto, vai ser vírgula, né? No meu, como está instalado com o inglês americano, então acaba sendo ponto. Se eu não me engano, eu comento essa questão sobre ponto e vírgula, ou na aula, no material 13, 14 ou 15. Em algum desses eu faço um comentário, então eu não vou me antecipar aqui. Então, 4.0, 5.5, 7, 8.5, como pode ser visto, são pontos bem simples, né, que representam uma equação de reta do tipo y igual a 1,5 vezes x mais 1, e que nós vamos começar com o gráfico. Então, uma das coisas que a gente faz no XMGrace, no SciDavis, é selecionar quais são as colunas que a gente vai fazer o gráfico, né? Clicar com o botão inverso do mouse, vir aqui em gráfico e então escolher o gráfico que a gente quer fazer. Então, por exemplo, a gente pode fazer um gráfico de uma linha, como apareceu aqui. Eu vou selecionar de novo, você pode usar o botão Shift do mouse para selecionar mais pontos, linhas e pontos. Então, aqui é a linha mais símbolos. E deixa eu apagar esse. Apagar esse. E a partir do momento que você tem o gráfico, você pode começar a fazer as alterações nele. Então perceba que é tudo muito no sistema clique e tudo mais. Ou seja, você pode vir aqui, dar um clique duplo no título e alterar, né? Aqui então, aqui título do gráfico, aplicar, tá lá. Aqui no meu eixo X eu vou dar um clique duplo, vou colocar eixo Y, colocar aqui no eixo X, eu vou setar com o eixo X. Eu vou aplicar. Esse cara aqui, essa legenda, eu posso mover ela para onde eu quiser. Se eu der um clique duplo, ele abre aqui, né, um campo onde eu posso pegar e fazer algumas alterações, né? Então, colocar sombra, tirar sombra, mudar a cor, alterar, né? Aqui eu vou colocar dados 1, por exemplo. E assim eu vou fazendo as mudanças que eu preciso. Se eu posso vir... Opa, eu posso vir aqui nas propriedades do gráfico, aqui no número 1, e fazer, né, algumas mudanças em relação a o tipo que eu quero, né, se é só ponto, linha, símbolos, coisas desse tipo. Posso alterar minha linha, ou seja, eu consigo manipular. Quero linha pontilhada, se eu quero linha tracejada, ou seja, a grossura da linha, né? Às vezes você precisa de uma linha, você vai fazer às vezes um gráfico maior resolução, então você usa um traço mais grosso. Então aqui a gente consegue ver como que a gente pode alterar esse gráfico a fim de conseguir fazer o que a gente precisa. Então ele é um programa que ele é todo baseado em clicar e tudo mais, e é um programa que funciona muito bem para quem gosta de ir aprendendo fuçando, ou até mesmo
existe uma opção aqui de vir no arquivo de ajuda e fazer o download do manual, tá? Então, aqui, deixa eu ver, uma das coisas que está faltando eu mostrar, eu vou deletar esse projeto inteiro aqui e vou criar um novo projeto. Então, não vou salvar o projeto anterior. E uma das ideias que eu gostaria de mostrar aqui é que muitas vezes a gente não quer plotar uma tabela. Muitas vezes o que a gente quer plotar é uma função. Então, o que eu vou fazer aqui é plotar uma função bastante simples. Então, eu venho aqui, ó, arquivo, novo gráfico de uma função. E aí eu digito a função que eu quero. Aqui, por exemplo, eu vou colocar a função cosseno de x. E vou querer que ela fique dentro do intervalo de 0 a 5, por exemplo, e o meu programa vai gerar 100 pontos dentro desse intervalo de 0 a 5. Então, a hora que eu clicar em OK, está aqui então, essa é a curva gerada, e aí vale sempre aquela brincadeira, né, de clique duplo, fazer o acerto, trocar cor e trocar cor aqui e tudo mais. Esse é o programa que eu acredito que é o mais intuitivo, e por ser o mais intuitivo, provavelmente muita gente vai gostar, alguns docentes vão até recomendar. E se eu não me engano, essa ideia de alguns docentes recomendar, é, é tão fato que, se eu não me engano, ele é um programa que está pré-instalado nos computadores do departamento. Bom, uma outra opção que a gente tem, deixa eu fechar aqui então, sai Davis, é usar, cancela, ai, não quero salvar. Uma outra opção que a gente tem é usar o XMGrace. O XMGrace é uma versão para Linux, né? E por isso eu estou usando uma versão chamada Qtgrace. Deixa eu dar um about aqui, que aí dá para ver tanto o site onde é possível encontrar o XMGrace, como o site que tem esse port para o Windows, que é o Qtgrace, tá? Esse programa, ele funciona um pouco diferente, ele é um pouco menos intuitivo. Aqui só tem um bug, que é um bug para todos os sistemas operacionais, sobre esse tamanho aqui, tá? Aqui, já está em toda a tela. E esse programa, ele trabalha de maneira um pouquinho diferente. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou abrir um editor de textos. Opa! Espera aí que eu acho que eu esqueci de fazer uma coisa assim. Deixa eu voltar lá no SciDaves. A gente colocou aqui o gráfico da reta e esqueceu de fazer uma coisa que eu queria fazer. Aqui é 5, 4, 5.5, 7.5. Tá aqui, né, de novo, então tá aqui o nosso gráfico. Uma das coisas que eu esqueci de fazer, que é uma função importante, é fazer uma regressão linear, né? Tanto é que por isso que a gente escolheu essa função, né? Para a gente já saber qual é a função previamente. Isso é um exercício que vocês podem fazer, podem assumir uma função que vocês já conhecem previamente, então usar as funções do programa para validar que vocês estão fazendo o processo correto. Então, aqui a ideia que eu quero é obter, né, a equação dessa reta. Então, eu vou vir aqui em análises, ajuste rápido, e aí vou fazer um ajuste linear. A gente pode fazer um ajuste polinomial, exponencial,
um sigmoidal, gaussiano, o programa oferece todas essas opções. Aqui eu vou fazer um fit linear. A hora que a gente faz o fit linear, o programa abre essa janela aqui, né? Onde ele informa, né, que quando foi feito, né, para qual gráfico, uma regressão linear baseado nessa tabela que a gente construiu usando uma função do tipo A maiúsculo vezes x mais b, onde ele calculou nesse intervalo, né, que foi o intervalo definido aqui no nosso gráfico, né, de 1 até 5, onde foi determinado que aqui tem 1. Aqui, então, o B, que é onde a, 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 a reta cruza no eixo Y para X. É isso, né? Quando X é igual a 0, eu tenho o valor de B, né? Então, esse valor é igual a 1. Perceba que aqui a confusão é devido ao meu gráfico não estar... Vou colocar assim, ó. Devido o meu gráfico não estar em 0, né? Mas aqui se estender, ele vai cruzar em 1. E a inclinação é 1,5. Perceba que tem um mais ou menos aqui, que seria o desvio, né, a incerteza calculada no ajuste da reta. Aqui também, né, tanto para o B quanto para o A. E esses valores que estão aqui embaixo são valores de ajuste, e aí a gente tem um ajuste perfeito, né, porque eu tirei pontos que são dessa própria reta. Mas esse R aqui quadrado vai ser o que vai dar a qualidade do nosso ajuste, então já dá para a gente ver que quanto mais próximo de 1, melhor é o ajuste que foi feito pelo programa. Então, era isso que tinha faltado do SciDavis. Então, aqui a gente pode caminhar, né, pro... Não quero salvar. O QT Grace. O QT Grace tem uma, vamos dizer assim, uma interface que é um pouco menos intuitiva, começa pelaquela questão de, opa, onde está a minha tabela? Onde eu coloco os dados da minha tabela? Existe até uma forma de inserir os dados aqui, mas eu particularmente, né, como é um programa que tem mais, vamos dizer assim, uma origem mais em sistemas BSD, né, mais no Linux e tudo mais, o sistema Linux ele é um sistema que se baseia mais em linha de comando, em escrever. Então, em escrever os dados na forma de arquivos de texto. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser criar um arquivinho de texto. Estou usando aqui um programa que eu gosto, chamado Editra, mas podia ser Emacs, podia ser bloco de notas, o que seja. E aí eu vou inserir os mesmos dados que eu tinha, né, para... que é 1, 2, 3, 4, 5, né? E aqui separado por espaço, eu vou colocar os valores que a gente tinha, né? 2,5, opa, 4, 5,5, 7 e 8,5. E vou salvar aqui na minha pasta de documentos como dados.dat. Tá? Então, tá salvo. E agora eu vou querer fazer a mesma brincadeira nesse programa aqui. Então, a diferença é que eu vou em data, importar ASCII, que é esse formato. Percebe que eu posso importar CSV e alguns outros formatos. Eu vou nesse ASCII, que é um formato de texto. Aqui ele sai do principal, né? Então, eu vou lá na pasta de usuários, o meu usuário, na pasta de documentos, e lá eu tenho meu arquivo dados.dat. Então, aqui eu vou ler como um único conjunto de dados, né? Ele vai ser do tipo XY. Aqui, se eu for colocar erro, por exemplo, XY dx, erro em X, dx, dxy dy, erro em Y,
pode ter erro em X, em Y e assim por diante. Tem várias formas de fazer essa leitura. Os dados estão no disco e ele vai fazer é, ele vai fazer um ajuste de escala automático. Então, eu vou fazer um OK aqui, né? OK, OK. E aí as manipulações também são clicando em cima do meu arquivo. Então, na hora que eu clicar aqui, né? Ele está me dando qual que é a cor, né, do meu gráfico. Eu posso trocar e aplicar. Não, aqui é desculpa, aqui é da fonte, ó, propriedades de texto. Vamos ver aqui, principal, é aqui que eu estava imaginando. Então eu posso pegar e trocar, né, colocar azul a minha curva. Cadê? Porque não tem símbolo. Eu posso colocar símbolo aqui, então eu vou colocar círculos. Então, apareceu os pontos aqui, né, que eu coloquei. Aqui eu acho que o último ponto, ele não apareceu, porque no arquivo eu acabei não dando, eu não fiz a troca de linha, tá? Mas vamos seguir assim mesmo, depois eu ajusto. Então, eu posso fazer esse símbolo maior, posso fazer esse símbolo menor. Em relação à linha, eu posso fazer uma linha mais grossa, posso fazer ela mais fina. Com o símbolo, eu posso pegar e fazer a mesma coisa, só que isso vai ser na próxima tela, então eu posso pegar e aumentar ele, ele vai ficar mais cheinho. Eu posso mudar o padrão do meu símbolo, né, do contorno do símbolo. Posso preencher dentro do símbolo, ou seja, todas as manipulações, mudar aqui para preto, por exemplo, todas as manifestações que eu queira fazer aqui. Vou botar o contorno para preto. E aí eu posso clicar também aqui no eixo, né, por exemplo, e colocar aqui, né, eixo Y, por exemplo. Clica e aí vai aparecer meu eixo Y ali. Posso alterar aqui para X e colocar aqui eixo X. Ah, Posso clicar aqui fora na parte de cima e colocar título, gráfico, e embaixo colocar subtítulo gráfico, sempre apertar aplicar, né, para ele aplicar. E aí tá aqui, ó. Aqui, infelizmente tem, mas tá aqui. Título do gráfico, subtítulo do gráfico e a diminuir um pouquinho esse tamanho, mais um pouquinho. E uma das coisas que pode ser do meu interesse, como eu mostrei anteriormente, é fazer uma regressão linear aqui, né? Então, nesse caso, para a regressão linear, a gente vai vir em dados, transformações, então eu vou querer fazer uma regressão. Aí aqui na regressão, ele vai pedir para eu escolher qual que é o conjunto de dados que eu quero, né? Então, meu primeiro conjunto de dados vai ser S0, depois S1, S2, S3, S4. Tipo, eu vou querer linear, mas tem vários outros, né? Aqui eu vou trabalhar com os dados que eu já tenho. Ok, vamos aceitar. E aí, o que foi feito é o cálculo aqui, apresentando então quais são os valores que ele usou, né? Número de pontos, média da variável independente, desvio, constante, tudo mais, tal. E aqui a expressão, né? Y igual a 1 mais 1,5 vezes x, que era o que a gente tinha proposto, né? A gente já começou desses dados dessa maneira para validar a situação conhecida. Então, tá aqui, esse é o GNU, esse é o Qt Grace, XM Grace,
tem aquela opção ainda GTK Grace, tá? Aqui, inclusive, eu posso mexer nas minhas escalas a ponto de mudar, né? Em vez de ter uma escala linear, ter uma escala logarítmica. Ou seja, eu consigo fazer diversas manipulações que eu tenho interesse aqui. Bom, agora vamos para nosso último exemplo. Não quero salvar 100. Pronto. O último exemplo que eu quero mostrar, que é o GNUplot. O GNUplot, ele é o programa menos intuitivo que nós temos para a construção de gráficos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Essa letra está um pouco pequena e aqui a gente vai fazer um bom uso, né, da tela. E por que que eu falo que a gente vai fazer um bom uso dessa tela? Vou tentar 22. Ok. Porque o GNUplot, quando a gente abre ele, ele é essa tela aqui, né? Basicamente, se vocês abrirem na linha de comando ou no Linux, que não tem essa interfacezinha aqui, ele simplesmente esse prompt aqui. Ou seja, o GNUplot ele é um programa que toda vez que a gente vai trabalhar com ele, a gente vai acabar tendo que, vamos dizer, mexer diretamente com comandos. Então, como assim? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, vamos supor que eu queira plotar uma função cosseno. Vou colocar, então, plot cosseno de x. Ele vem e apresenta para mim o cosseno de x. Tá? Essa função aqui. Ah, tá, mas eu estou vendo que no eixo x eu não tenho nenhum nome. Então, eu quero colocar um nome aqui no eixo x. Tudo bem. Tem que colocar set label eixo x. Isso aqui, se eu olhar no gráfico, ele não mudou nada, né? O meu gráfico. Então, eu vou precisar dar um replot para ele atualizar. E aí, ele adicionou aqui eixo x. Supor que eu queira fazer a mesma coisa no eixo y. Então, vou lá, set y-label eixo y. Ou seja, ele... Opa, esqueci de escrever replot. E aqui, então, ele adicionou eixo y. Aí você vai falar assim, quer dizer que tudo que eu quiser fazer, eu vou ter que digitar um comando? Sim, é isso mesmo. No GNUplot é tudo via um comando. Mas por que que eu pensaria, então, em usar o GNUplot? Bom, uma das vantagens dele é que você pode escrever scripts. Então, se você é familiarizado com linguagens de programação, é como se você pudesse escrever todos os comandos que você quer que o GNUplot faça, e então pegar esses comandos e executar como se fosse um programa. Então vamos supor que você tem um site que você quer atualizar taxa de acessos ou coisas desse tipo. Você pode usar o GNUplot de maneira remota ou gerar, só rodar os scripts e ele, por exemplo, taxa de uso de processadores em clusters, você pode armazenar esses dados e só rodar o seu script e atualizar as figuras de uma página web. Então ele acaba sendo bem legalzinho. Eu, particularmente, uso bastante ele quando eu estou trabalhando em clusters, ou seja, quando eu estou trabalhando de maneira remota. Muitas vezes você está fazendo esse acesso remoto no celular ou algum computador e a internet está pendurada na internet da 3G e tudo mais. Então, o que eu acabo fazendo? Eu acabo simplesmente estando numa situação, vamos por assim, de pouco consumo de rede. Então, eu, por exemplo, vou lá e dou um set term, que é onde eu vou expor, né, o que eu quero. E, se eu não me engano, é dump. É isso aqui. E aí, se eu pegar aqui e der um replot, por exemplo, perceba que ele mostra para mim o gráfico no próprio modo terminal. Então, perceba que isso aqui é muito barato em termos de
transferência, né? Quando você está conectado num outro computador, às vezes você não consegue exportar a parte gráfica, porque tem servidores que isso não está habilitado por padrão e tudo mais, então acaba sendo bastante legal. Ah, mas eu vou precisar pegar, eu vou ter que sempre decorar todos os comandos? Nem sempre. Aqui, por exemplo, ó, eu dei um set term, mas claro que eu não vou decorar todos os terminais. Então, se eu der só o set term, ele mostra para mim quais são todos os tipos de terminal que eu tenho. Então, Kaka, Cairo LaTeX, Canvas, CGM, Dumb, que é esse que eu usei, PNG, se você quiser salvar numa figura PSG, PS LaTeX, e assim por diante. Qt, e assim por diante. Então, vamos voltar aqui, set term, Windows. E aqui eu volto pro que eu estava usando no Windows. Vamos fazer uma coisa também que é legal. Tem um comando no, ou seja, eu posso dar só o set term, só o começo do código, né, que do comando total, e ele pode me dar, ele pode me ajudar, oferecendo quais são as opções. Então, e aí também com o uso acaba ficando bastante intuitivo fazer algumas coisas. Uma outra coisa que a gente pode usar é o comando teste. Quando a gente digita o comando teste, torcendo aqui para funcionar como está gravando. Ai, fechou. De novo. Aqui a fonte. Para ser grande, com gravações, o computador sofre, né? Vamos lá. Letra, eu acho que ficou um pouco grande aqui. Vamos para 22. Quando eu digito a palavra teste, o Gnuplot ele faz um teste, né? E além disso, ele fornece para mim um conjunto de informações, né? Então, os seus padrões, os tipos de linha pontilhada, grossura da linha e como que eu obtenho. Então, vamos supor que eu vou mandar plotar o cosseno de x, mas eu vou dar com a largura 6. Então, vamos fazer essa brincadeira. Vou pegar aqui, plot, cosseno de x é igual a 6. Então, você vê que ela fez uma linha mais grossa aqui. Ah, vamos supor que eu quero tocar, né, o meu eixo, em vez de ter uma escala linear, eu quero uma escala logarítmica no meu eixo y. Log y, replot, e aqui perceba, né, a divisão por décadas, que a gente vai ver no um dos próximos vídeos, em relação às linhas. Bom, como que eu faço? Eu estou plotando funções para vocês. Como que eu faço para fazer o plot de um conjunto de dados? Bom, lembra que eu salvei aquele conjunto de dados chamado dados.dat. Então, eu vou fazer um plot e no lugar da função eu coloco, entre aspas, plots, dados.dados. Está aqui, mas está bem difícil de ver, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer plot line points. E isso significa que eu quero plotar os meus dados com linhas e pontos. E aqui ele começa a aparecer melhor, né? Tem a linha ajustada e os pontinhos que estavam lá, né? Vamos colocar estilo 2, aí ele muda a cor. Então, tá vendo? Não, esses estilos são coisas que depois mais pra frente vocês podem aprender a alterar, né? E colocar, né, quadrados aqui. E eu posso ainda colocar grossinho, né? Ó, LW2. E eu ainda posso colocar title, por exemplo. E aqui eu vou colocar os dados. E aí ficou ali na legenda, né? Aparecendo meus dados, tudo mais. Então, perceba que no Gnuplot a brincadeira é sempre essa. Ah, mas como que eu faço uma regressão, então, usando o Gnuplot? Bom, o que eu vou fazer inicialmente é definir a função que eu quero, né? Então, eu vou definir a função f de x, igual a m vezes x b. Está aqui definida a minha função.
E aí eu vou usar o comando fit f de x em cima dos meus dados, né? Dados. Eu vou colocar o comando mais, vamos dizer assim, mais geral possível, using, coluna 1 como x e coluna 2 como y. E agora são as variáveis que eu vou setar de que eu quero saber, né? M e B, que é esse coeficiente angular e o coeficiente linear. Aqui. E aí ele fez o cálculo para mim. Então aqui estão as interações, né? Pelo método que ele usa. Com 5 iterações ele teve a convergência. E então ele obteve que o meu M é igual a 1,5, o meu B é igual a 1, que era o resultado esperado. Incluso ele fala assim, opa, ó, eu não consegui calcular erros exatamente porque a gente está com todos os pontos em cima da curva. Bom, eu acho que é isso, né? Se a gente quisesse ainda setar, por exemplo, um replot aqui, eu poderia setar os espaçamentos, né, no eixo X, né? Definir, por exemplo, o, o intervalo. Vamos supor que eu vou querer só de 2 até 4 meus valores de x e o replot. Ou seja, a gente consegue fazer várias manipulações aqui, né, mas tudo meio que na linha de comando. Então, queira ou não, o Gnuplot é um programa interessante, muita coisa, plota gráfico 2D, 3D, faz muita coisa legal, mas depende muito também da pessoa ir reproduzindo tutoriais e tudo mais, ou seja, ele é bem menos intuitivo que as outras opções. Então, para finalizar, SciDavis é a opção mais, vamos dizer assim, intuitiva, na minha opinião, mas eu particularmente não uso. O XM Grace, né, QT Grace e GTK Grace são opções que eu acho que têm uma qualidade bem legal. E no caso do Gnuplot, esse é o que eu mais tenho usado, porque me permite escrever scripts e tudo mais. Esse é o que tem a curva de aprendizagem mais, vamos dizer assim, difícil, né? Porque você tem que definir os comandos, mas que também apresenta algumas vantagens dependendo do trabalho que você vai fazer. Por exemplo, eu que trabalho pendurado em cluster, tem essa vantagem. E vamos supor que eu queira salvar, né? Eu vou ver, nos outros é intuitivo salvar, né? No XM Grace é só colocar para imprimir, selecionar o formato que você quer e ele salva como figura. No SciDave você coloca export gráfico e ele exporta. Aqui, como no Gnuplot é um pouquinho mais complicado, eu vou colocar. Então, aqui seria, por exemplo, set, term, PNG, vou colocar aqui. Formato legal, poderia ser JPG, ó, JPG, por exemplo, JPEG, por exemplo, mas vou colocar PNG, e aí você vai setar o seu arquivo de saída. Então, set output e dados.png, e aqui replot, e ele já replota. Então, aqui a gente pode ver esses caras, esse PC, documentos, e está aqui a figura que a gente exportou. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bastante intuitivo e que tenha permitido vocês verem como que esses programas funcionam, e dessa vez no ambiente Windows. Se quiser ver no ambiente Linux, tem o vídeo da disciplina do ano passado. Fico à disposição, tudo de bom e até a próxima.